Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos conversar com o maestro Gleison Wojtkowski, que vai falar conosco sobre a obra do Frederico Schubert e Orquestra de Concertos de Erechim, música de concerto em Erechim entre 1950 e 1968. Essa obra, resumidamente, ela aborda sobre o violino do Holocausto, que existe de acordo com pesquisas há mais de 200 anos. Mas não vou falar muito, vou deixar para quem conhece aqui o assunto. Seja muito bem-vindo, maestro, aqui no Bom Dia Entrevistas. Saudações aos nossos telespectadores. Para mim é um prazer estar aqui falando com você sobre o Frederico Schubert, esse músico tão importante, e também sobre o seu violino, né? Um violino do Holocausto, que esteve envolvido na Segunda Guerra Mundial, e as histórias que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Bom, então esse livro ele envolve muita música, muita história, e eu gostaria de saber como surgiu o interesse do professor e também maestro escrever sobre esse instrumento, esse violino tão antigo e essa história que ele carrega. Bom, eu sou um erechinense, né? Então a gente é fruto do nosso tempo, do nosso lugar. Então, desde criança eu ouvia falar sobre o Sr. Frederico Schubert, sobre a lenda dele, digamos assim, né? E isso foi me fascinando. Então, quando eu fiz meu mestrado em musicologia, eu sabia que eu queria pesquisar sobre ele, né? Então, ele foi o foco da minha pesquisa. Mesmo antes dessa pesquisa, eu já vinha colecionando fotos, documentos sobre ele, né? Então, durante 2 anos, me dediquei a pesquisar um pouco sobre a história dele, do Sr. Frederico Schubert. E falando agora desse processo de construção, como foi ir atrás, desvendar os mistérios, tanto da história dele quanto da história desse instrumento? Como foi para você? Bom, obviamente trabalhoso, mas muito fascinante, né? É um trabalho de formiguinha e tenho que agradecer muito a vários músicos veteranos, né? Eu vou citar aqui seu Rudolfo Krieger, meu colega no Belas Artes, que ele, quando criança, ele tocou com o seu Schubert, né? Ele era menininho, né? Já também descendente de músicos, então já veio do seu berço. Então ele é uma das pessoas que me deu muitas informações, muitas fotos, outros que já não estão mais entre nós, como o seu Paulo Kamenev, e documentos, fotos. Um dos meus professores do mestrado, que era alemão e conseguiu alguns contatos na Alemanha para mim ter mais algumas informações. Então o processo foi de pesquisa basicamente documental e entrevista com pessoas que o conheceram. Falando também um pouquinho agora dessa obra, desse livro, para nós entendermos um pouco melhor, eu gostaria que o professor explicasse quem foi o Frederico Schubert e também falasse para nós um pouco da história desse violino, por que ele é tão importante? Bom, o Schubert nasceu na Áustria, né, no começo do século XX, acho que em 6 de fevereiro de 1901, se eu não estiver enganado, né, estudou música profundamente. Na Europa ele chegou a tocar, ser o primeiro violinista da Sinfônica de Viena, né? Sobre a batuta do Arturo Toscanini, que é o maior músico da época, o maior regente vivo daquele momento, né? Então ele estava tocando no Olimpo dos deuses da música, digamos assim. Mas a Europa tem uma nuvem escura nesse momento da história, que é o nazifascismo, né? O Schubert, a mãe dele era judia, né? Alguns dizem que ele também era, mas eu me detenho nos fatos, a maior parte dos dados me leva a crer que a mãe dele era judia. Ele não era talvez a coisa mais popular do mundo ser judeu nessa época na Alemanha, né, e na Áustria. E num primeiro momento, quando a Áustria é anexada pela Alemanha nazista, ele vai ser convocado e ele vai servir o exército alemão, né? Vai lutar na frente oriental, na Polônia, na Rússia. Mas num determinado momento, o Schubert, a Gestapo vai descobrir essa ascendência dele e ele vai para um campo de concentração perto de Weimar. E fica até o final da guerra
quando as forças aliadas, os americanos principalmente, libertam esse campo e o Schubert, enfim, é libertado, vai primeiro para Munique, dali para a Suíça e da Suíça para o Brasil. Né? Ele, além de musicista, ele era fotógrafo, né? Então, nenhum ramo nem outro naquela Alemanha devastada pela Segunda Guerra Mundial não tinha um olhar muito otimista para trabalho. Então, isso vai fazer com que ele com a família venha para o Brasil. Né? Ele chega no Brasil em 49, primeiro em Santa Catarina, e logo em seguida vem para Erechim. Né? Em Erechim, ele vai fundar em 1950 a Orquestra de Concertos de Erechim, né, que está em atividade até hoje. Ela é mais antiga que a própria OSPA, né, em 3 meses, se não me engano. Vai fundar a Banda de Música, em 51, que também está em atividade até hoje. E sim, vai ter uma orquestra infantil, vai ter um coro do Clube Caixeral e outros grupos que não vão ter uma vida muito mais efêmera. Né? Ele vai permanecer em Erechim, trabalhando com música e fotografia, até 68, né, quando ele vai ficar viúvo e acaba indo para Resende, no Rio de Janeiro, onde permanece até a sua morte em 78. Uma das coisas curiosas, talvez, que chama bastante atenção hoje em dia, é pelo fato do instrumento dele ser um instrumento, um violino do Holocausto, que chamam, né? Porque quando a casa dele foi invadida, esse violino foi escondido, né, para que não fosse levado, né? Então ele, assim como muitas outras coisas de valor que as pessoas tinham, né, tentavam preservar da melhor forma possível. E para a família do Schubert esse violino era muito caro, não só pelo valor dele, mas pela questão da relação afetiva. O instrumento para o músico é uma parte de si mesmo, né? Então, como está envolvido todo nessa história da Segunda Guerra Mundial, e hoje tem um filme, O Violino Vermelho, que fala a história do violino Stradivarius, né, que vai lá do Renascimento, e tudo que vai passando com esse instrumento ao longo do tempo. Eu acredito que esse instrumento do Schubert não tenha os seus 500 anos como o Stradivarius, mas mesmo assim acredito que deve ter uns 200, e certamente tem muita história ao longo desse período que ele passou. Na mão do Schubert, passou por momentos marcantes, porque é um momento muito conhecido, muito famoso e muito discutido atualmente, que é a Segunda Guerra Mundial e o nazismo. Realmente é um instrumento que faz história, né, que marcou gerações, e a gente vê agora esses detalhes sendo contados por meio do livro. Uma coisa também que eu gostaria de saber, professor, o que lhe chamou mais atenção enquanto você estava escrevendo esse livro, fazendo a apuração, a checagem? Você precisou encontrar fontes fora do país? O que te chamou mais atenção em todo esse processo? Bom, assim eu consegui algumas fontes documentais, né, principalmente relacionadas à Sinfônica de Viena, né, mas o que mais me chamou a atenção, veja, é o Schubert, que é um grande músico, foi um grande músico, tocando com Arturo Toscanini, mas eu me fiquei fascinado porque eu me vi nele. Me parece que todas as dificuldades que ele encontrava ao trabalhar com a orquestra são as mesmas coisas que eu encontro hoje em dia, né? Ele, antes do ensaio, em um tempo pré-celular, né, na década de 50, ele passava na casa das pessoas: pessoal, hoje tem ensaio, né? Esse negócio, nessa busca para fazer da melhor forma possível, buscar a música soar da melhor forma possível, não pelo que você vai ganhar financeiramente com isso, mas a música em prol da música, né? Nisso que eu me identifiquei com o Schubert mas é isso, é exatamente 70 anos depois, mas é a mesma história, continuamos buscando as mesmas coisas, né? Essa realização da música. Então é isso que me fascinou no Schubert, a música acima de tudo que ele buscava, que também eu acho que todos nós músicos buscamos também. Essa luta de continuar mantendo a cultura da música clássica viva, de correr atrás,
talvez ali de uma luta incessante pela continuidade dos trabalhos, e realmente é algo que a gente vê hoje em dia também. Professor, também, eu gostaria que o senhor, na sua avaliação, qual é a importância de ter histórias como estas, que são documentadas em livros, que fazem parte da história, para os nossos dias de hoje, para a nossa cultura? Bom, a gente deve ter visto centenas de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, né? O cinema nos mostra muito isso, muitos livros sendo publicados. Mas veja, essa pessoa, o Frederico Schubert, estava aqui, na nossa cidade. Ficou quase 3 décadas aqui, convivendo com as pessoas, fazendo música, fazendo história, sim, porque os ecos daquilo que ele produziu existem até hoje, né? Então vejam só, primeiro eu acho que a importância da gente pesquisar a nossa aldeia, né? Primeiro, porque é aquilo que nos identifica. Nós somos frutos daquilo, do lugar e do tempo que a gente vive. Então, pesquisar nossa aldeia, a gente entende o mundo, porque são esses pequenos detalhes que se constroem um mosaico maior. Segundo, a história em geral é tão importante que nos ajuda a entender o nosso presente, projetar o futuro, como todo mundo já fala disso, mas também para tentarmos evitar alguns erros que parece, alguns anos atrás seria impensável a gente falar, não, o nazismo jamais vai acontecer de novo, né? Será? Né? A gente vê hoje em dia que não parece um mundo tão distante assim, né? Um país dividido, a arte e cultura às vezes sendo deixada de lado, então eu acredito ser extremamente importante para nós entendermos, para preservarmos a nossa história, para defendermos a nossa cultura. E sim, vou falar de um outro alemão, Johann Sebastian Bach. Ele, assim como Schubert, era um músico de uma cidadezinha lá do interior da Alemanha, né? Ele fazia o seu trabalho, né? Ele dava aulas, ele escrevia, ele não tinha essa ideia de se tornar talvez o maior músico da história, mas ele fez o melhor que ele pôde no seu tempo, e até hoje a Alemanha e a humanidade colhe frutos pela sua obra. Nós, erechinenses, devemos o nosso hino ao Schubert, né? Ele é o compositor da melodia do hino, né? Junto com a dona Terezinha de Lélio. Então, nós conhecemos, isso poderia ser uma fonte de rendimentos para a cidade, né? Temos uma história tão legal, poderíamos aproveitar isso no futuro, talvez com turismo ou com outras coisas. Acho que a gente precisa investir mais nisso, né? Mas sim, é a partir dessas pesquisas que se pode construir esses caminhos. Realmente, e também são obras, são legados que o professor também deixa aqui para nós, para Erechim, e que com certeza influencia outros jovens a se interessarem pela pesquisa histórica relacionados à música, não só aprender um instrumento ou fazer parte da orquestra, mas também conhecer de onde que vêm as músicas, de onde que vem a história de todos os conceitos que eles estudam. Então, realmente é de se parabenizar, né? Lhe parabenizo por esta obra aqui, gigante, realmente, que deve ter dado muito trabalho. E nós falando aqui de música e falando de todo esse universo, eu vou pedir então que o professor toque uma música aqui para nós e fale um pouquinho dela também, um pouquinho desse contexto dessa música. Bom, quando tu me convidaste para participar e pediu alguma coisa, geralmente as pessoas me vêm tocando chorinho, né? Eu tenho um trabalho com isso. Mas diante do assunto, que não é um dia ensolarado, né? Falamos de um momento escuro na história da humanidade, eu pensei em tocar um noturno de Chopin por 2 razões. Uma, talvez está imortalizado no imaginário popular, muito por causa do filme O Pianista, que fala sobre o Szpilman, um pianista judeu-polonês, que toca principalmente Chopin, né? Esse compositor polonês lá do século XIX. Então, que no filme ele toca muito Chopin, né? Então é uma marca dele, né? E segundo, porque noturno é um tipo de música, né? Tem uma forma livre, mas tem ele evoca esse ambiente da noite.
da escuridão, não só do mal, da penumbra, não é isso, mas esse negócio da noite, às vezes um pouco mais resguardado, mais expressivo, né? Então eu pensei em tocar um Noturno em Mi menor, Opus 9, número 2, do Frédéric Chopin, Noturno em Mi menor. Vamos lá então, vamos ouvir essa música então tocada e reproduzida pelo maestro Gleison Wojtkowski. Bom, então, professor, já chegando aqui ao fim do nosso Bom Dia Entrevistas, nós agradecemos muito a sua presença aqui, mas antes gostaria também que o senhor falasse como podemos encontrar
este livro que eu quero até mostrar para o pessoal de casa aqui. Como nós podemos encontrar esta obra aqui, que você vê na sua tela, aqui, para ficar sabendo sobre essa história do instrumento, dele também nesse momento. Como é que as pessoas podem fazer para acessar essa obra? Bom, aqui em Erechim tem 2 lugares que eu deixei esse livro. Um é na Agridoce, né, um sebo aqui de Erechim, e outro é na Bancate, aquela livraria no Master. Então, em ambos as pessoas podem encontrar. Eu sou suspeito em falar porque eu não só escrevi o livro, mas eu sou apaixonado pela figura do Frederico Schubert, mas ele tem realmente uma história fascinante, né? Não só para Erechim, ele seria um símbolo em qualquer lugar no mundo. Com certeza que desperta muitos aprendizados aqui para nós. Professor, maestro, então, agora sim, né, chegando ao fim da nossa entrevista, obrigada pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade em compartilhar conosco sobre essa obra, sobre como foi fazer esta obra, as descobertas, e lembramos que as portas estão sempre abertas aqui para lhe receber. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Forte abraço. Bom, e a você que nos assiste, o nosso muito obrigada. Nós lembramos que se você quiser rever esta entrevista ou também outras, você pode acessar todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima entrevista.